Olá pessoas, seguidores do canal. Eu vou fazer aqui uma pequena série de vídeos, tentar fazer vídeos curtos para explicar melhor qual é a ideia do sistema de ar comprimido, porque eu vejo que tem muita gente vendo os vídeos na internet e tipo, tá, mas e daí? O que que é isso? Para que que serve? A ideia é substituir as baterias no sistema solar, ok? Esquece baterias, não precisa mais de baterias. A partir de agora, você vai armazenar a energia que vem do sistema solar, que pode vir também de um sistema eólico, de roda d'água, de qualquer outra fonte. Você vai armazenar essa energia em tanques de ar comprimido. É simples assim. Por quê? Porque nós sabemos que baterias duram 3, 4, se muito, se for uma bateria de boa marca, de boa qualidade, talvez chegue a durar 5 anos. E depois você tem que descartar e substituir e comprar uma bateria nova, e baterias não são baratas. A ideia é você armazenar então essa energia num tanque de ar comprimido, porque um tanque de ar comprimido bem construído, ele pode durar 10 ou 20 ou até 30 anos, dependendo do material que ele é construído e tal. Então, se você tem placas fotovoltaicas que podem durar 20 e 30 anos, por que não um sistema de armazenamento de energia que também possa durar 20 ou 30 anos? Essa é a ideia. E se esse sistema for barato, você quebra de uma vez por todas aquele velho problema de custo. A energia solar é cara porque é caro armazenar energia em baterias, porque as baterias são caras. Agora, se você tem uma bateria que você vai comprar uma vez e essa bateria vai durar 10 ou 20 ou talvez até 30 anos, o custo de investimento ele cai muito. Aí fica mais barato você gerar energia com painel fotovoltaico e armazenar na sua própria casa do que você comprar a energia da concessionária, ok? Essa é a grande sacada. Agora, a questão é, a tecnologia de ar comprimido não é nova, ela já existe há mais de 100 anos. Mas, por que que ninguém fez isso antes? Se a ideia é tão boa, se funciona tão bem, por que que ninguém fez isso antes? É porque a tecnologia do ar comprimido ela tem alguns problemas. O pior deles talvez seja a questão da densidade energética. O que é densidade energética? É qual a quantidade de energia que você consegue armazenar num dado volume ou num peso. É por isso que as baterias de lítio são usadas em carros elétricos e as baterias de chumbo não. Na verdade, os carros elétricos eles só se tornaram viáveis comercialmente por causa das baterias de lítio, porque você tinha uma forma de armazenar eletricidade com uma densidade energética maior e que pesava menos do que as baterias de chumbo. Quem já carregou uma bateria de chumbo na mão sabe o peso absurdo que é uma bateria de chumbo. Então, a densidade energética é o grande argumento que muita gente usa para dizer que, não, ar comprimido não dá, não funciona, não vale a pena. Enfim, acontece que, de fato, se você usar os dispositivos tal como existe hoje, eu acho que seria inviável. Mesmo considerando que o tamanho, o peso do tanque de ar comprimido não é um problema para usar em veículos, porque ocupa espaço, porque é pesado e tal. Mas para uma residência, você poderia encher um quarto inteiro com tanques de ar comprimido para armazenar energia. Isso não seria um grande problema. Você poderia colocar, sei lá, na varanda, num fundo de quintal, esses tanques, numa edícula, monta lá um barraco para proteger da chuva, para não deixar totalmente exposto, e põe lá 6, 10, 20, 30 tanques de ar comprimido. Isso não seria problema. Mas aí a questão da densidade energética. Se você usar os dispositivos que existem hoje, que são assim extremamente ineficientes, na minha opinião, de fato eu acho que não compensa, porque você precisaria de muito tanque de ar comprimido para armazenar uma quantidade de energia que você pudesse de fato manter uma casa inteira funcionando com energia solar armazenada no tanque. Então, eu pensei numa maneira de fazer isso mais eficiente. Como eu poderia fazer um rendimento melhor
desse sistema, dessa energia que seria armazenada em ar comprimido. E eu acho que eu cheguei finalmente a essa solução, usando alguns conhecimentos que eu adquiri quando eu estava estudando os trabalhos de Tesla. Ah, mas o que é que Tesla tem a ver com isso? Bom, diretamente nada. Tesla desenvolveu algum sistema de ar comprimido no passado? Não. Tesla chegou a desenvolver alguns dispositivos para trabalhar com vapor, como a famosa turbina de Tesla e uma válvula de sentido único que não tinha peças móveis, que eram revolucionárias para a época. Mas isso era para trabalhar com vapor, não necessariamente ar comprimido. Tesla, até onde eu sei, pelo que eu estudei e pesquisei a respeito, ele nunca trabalhou com ar comprimido. Mas o que eu aprendi com Tesla? Muita gente fala sobre a bobina de Tesla e como é maravilhoso aqueles raios azuis que ela emite e tal, e sobre energia sem fio. E ok, é bonito os raios e tudo mais, mas as pessoas se deixam fascinar por isso, pelos raios, e se esquecem do que eu considero que é realmente a parte mais importante, que é o fundamento do que Tesla estava tentando fazer. Mais importante do que a alta tensão e os raios, Tesla ele era um perseguidor de eficiência. Basicamente, todos os trabalhos que ele fez, todos os projetos que ele desenvolveu, ele tinha como, se não a parte mais importante, um dos pilares fundamentais, a eficiência. Ele queria desenvolver um sistema que fosse o mais possível eficiente, no sentido de transmitir energia sem fio, ou em outras formas, como no caso da turbina de Tesla, usar o fluido, né, para produzir rotação com a máxima eficiência possível. Tesla era quase paranoico, ele pesquisava e buscava a todo custo essa questão da eficiência, ele ia sempre atrás da máxima eficiência possível. E o sistema de energia sem fio dele é um exemplo clássico disso, que muita gente nem passa perto disso porque realmente não se deu ao trabalho de estudar a fundo o que Tesla estava fazendo. O que Tesla estava trabalhando era o seguinte: o fato de que você, quando aumenta a tensão e diminui a corrente na mesma proporção, você diminui a resistência com que a energia passa por um determinado condutor. Isso é conhecimento básico. Qualquer pessoa que saiba um pouco de eletricidade e de física sabe disso. Se você aumenta a tensão e diminui a corrente na mesma proporção, de modo que você mantém a mesma potência, o que acontece? Você diminui a resistência e, portanto, você diminui as perdas por causa da resistência. Porque quando você transmite energia por um condutor, eletricidade no caso, você sempre tem perdas, porque o condutor ele tem uma resistência X. Acontece que essa resistência ela diminui quando você aumenta a tensão e diminui a corrente. Quanto mais alta for a tensão e mais baixa for a corrente, menor é a resistência à passagem da energia. Tesla levou isso a um extremo, como no caso da torre dele, que operava com 1 milhão de volts. Gente, 1 milhão de volts é muita coisa. Hoje, nenhuma empresa, uma concessionária de energia trabalha com 1 milhão de volts. Geralmente as concessionárias operam com 100 mil, 200 mil, 300 mil. Quando muito, em algum projeto muito específico, 500 mil, talvez em algum muito específico. O padrão, normalmente, é 100 a 200 mil volts. Tesla, há 100 anos atrás, estava trabalhando com 1 milhão de volts. Por quê? Porque com 1 milhão de volts e você reduzindo a corrente na mesma proporção, o que acontece? Você tende a uma corrente zero. Você tem uma tensão extremamente elevada e a corrente é basicamente zero, ou próxima de zero. Quando você tem uma corrente próxima de zero, o que acontece? A resistência do meio à passagem da corrente também tende a zero. Ou seja, em outras palavras, embora não necessariamente, não diretamente, mas de certa forma, Tesla já estava trabalhando com supercondutores há 100 anos atrás. Tesla foi o primeiro homem da civilização a trabalhar com supercondutores há 100 anos atrás, quando nem sequer o conceito de supercondutor ainda existia.
Para quem não sabe, supercondutor é um material que ele consegue transportar energia elétrica com resistência zero. Na verdade, é preciso fazer um parênteses aí. Tesla não estava trabalhando com um material supercondutor. Ele estava sim trabalhando uma técnica em que ele trabalhava a eletricidade de uma tal maneira que não só um fio condutor, mas qualquer material, incluindo a terra e o ar, poderia conduzir eletricidade com uma resistência virtualmente zero ou muito próxima de zero. Ou seja, basicamente ele estava trabalhando com supercondutores. Isso há 100 anos atrás. Por quê? Porque isso tinha a ver com eficiência. Para transmitir energia sem fio a longa distância, ele precisava eliminar as perdas. E a melhor maneira de eliminar as perdas era diminuir a resistência do meio à passagem da corrente. Por isso, ele precisava de tensões absurdamente altas e correntes absurdamente baixas. Muito bem, o que tudo isso tem a ver com ar comprimido? Sabendo disso, eu fiquei pensando, bom, essa ideia de maximizar a eficiência, de aumentar a tensão e reduzir a corrente para eliminar perdas, ela não serve só para eletricidade, ela serve para outras coisas também. Isso poderia também ser usado para fluidos como água ou ar comprimido, que na verdade são fluidos ressalvadas as proporções parecidas com o fluido de corrente elétrica, o fluido de elétrons. Os elétrons fluem por um fio condutor, e aí tem a resistência que atrapalha. A água ou o ar comprimido, eles também fluem por um condutor, e aí também tem a resistência que atrapalha. Ora, se eu consigo ter a máxima eficiência na corrente elétrica, subindo a tensão e reduzindo a corrente, ou seja, reduzindo a quantidade de fluxo que é necessária para realizar o mesmo trabalho, eu poderia usar o mesmo princípio com água ou com ar comprimido. Ou seja, então eu passei a trabalhar em cima de um dispositivo que maximizasse o uso do fluido para produzir trabalho consumindo o mínimo possível de fluido. Eu já mostrei em alguns vídeos que eu coloquei na internet que os dispositivos normais que existem hoje, que são turbinas, muito usadas com água, por exemplo, né, que é uma comparação mais simples de fazer, elas consomem uma quantidade absurda de água. Você precisa passar pela turbina litros e litros e litros de água para fazer ela girar, para daí produzir eletricidade. Isso é extremamente ineficiente. Então, eu pensei numa maneira muito mais eficiente, que pelos meus testes de bancada pode ser em torno de até 10 vezes mais eficiente, isso mesmo, 10 vezes mais eficiente, o que dá aí aproximadamente 1000% mais eficiência. Esse sistema ele pode ser até 10 vezes mais eficiente do que um sistema convencional de turbina, seguindo aquele princípio de que quanto menor o fluxo, ou seja, a corrente, quanto menor o fluxo de fluido e maior a tensão, que nesse caso é a pressão, maior a pressão e menor o fluxo, maior a eficiência do sistema. É por isso que eu digo que o meu sistema ele pode ser até 10 vezes mais eficiente do que um sistema convencional de turbinas. E esse é o ponto crucial do sistema de ar comprimido. Porque, de fato, você pode montar todo o sistema com tanques e compressor alimentado com energia solar para armazenar a energia nos tanques de ar comprimido. Vai funcionar? Vai, só que a eficiência vai ser baixa. Agora, se você usar esse projeto que eu desenvolvi, que usa o ar comprimido armazenado de uma maneira muito mais eficiente, aí ele não apenas funciona, mas ele se torna comercialmente viável, economicamente viável. Porque você tem um desempenho até 10 vezes maiores do que um sistema de ar comprimido convencional. Então, essa é a grande sacada do meu projeto, e isso ninguém fez. Eu pesquiso sobre energias alternativas, sobre formas alternativas de energia há pelo menos uns 20 anos. Eu fuço pela internet e sites de inovações tecnológicas e tudo mais, e eu nunca vi um projeto como esse que eu estou desenvolvendo, que eu não posso dar maiores detalhes, porque senão daqui a pouco os chineses estão copiando aí e vendendo o meu projeto a preço de banana, e eu que passei os últimos
4 anos, desde 2017 eu estou trabalhando nesse projeto, investindo meu dinheiro nesse projeto, e horas de trabalho, e teste, e montagem de protótipos, que eu já perdi a conta de quantos protótipos eu montei, tudo isso seria em vão. Então, eu não vou passar detalhes de como o dispositivo funciona. A minha proposta é de ensinar a montar o sistema de ar comprimido e fornecer o dispositivo, o gerador movido a ar comprimido, pronto para as pessoas usarem. Para isso, eu abri uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e lá eu explico mais detalhes de como que vai funcionar essa campanha de financiamento coletivo. A ideia é, quem quiser participar, você tem lá várias cotas que você pode adquirir, e dependendo do valor que você adquire, que você contribui com o projeto, você vai ter direito a certos benefícios, desde receber um certificado de participação até um PDF com informações mais detalhadas de como que é esse sistema de ar comprimido, como que monta, como que funciona, até eventualmente receber um protótipo, né, de um gerador movido a ar comprimido pronto e funcional, que você possa usar nesse sistema. Lembrando, o sistema de ar comprimido ele pode ser feito de qualquer maneira, independente do dispositivo que eu estou trabalhando. Mas, se não for com esse dispositivo, a questão de se vale a pena comercialmente ou não fica bem questionável. Agora, com um dispositivo que é 10 vezes mais eficiente em converter o ar comprimido em eletricidade do que os dispositivos convencionais, aí sim a coisa se torna perfeitamente viável economicamente, financeiramente. Ok? Então eu vou deixar o link na descrição de uma página na internet e do link lá do Catarse para quem quiser participar deste projeto. No próximo vídeo eu falo mais detalhes exatamente de como que vai funcionar esse projeto de financiamento coletivo, quais são os tipos de contribuição e quais benefícios cada contribuição vai dar direito a quem participar do projeto, ok? Abraço e até a próxima.